Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e a gente tá começando mais um vlog de leitura, desta vez de Nada Fica no Passado, da Jennifer Hillier. Pois é, gente, mais um thriller da Faro pra gente ler juntos. Eu amo os títulos da editora do gênero, então quando eu fiquei sabendo do lançamento de Nada Fica no Passado, eu já fiquei louca pela leitura, porque esse blurb aqui me pegou demais, ó. Essa é a história de 3 amigos. Uma que foi assassinada, uma que foi para a prisão e aquele que está à procura de, na verdade, há 14 anos. E assim, basicamente o panorama da história é: nós temos uma garota que foi assassinada na adolescência, a Angela. Os restos mortais dela ficaram desaparecidos por 14 anos. E agora esses restos mortais foram encontrados e acabou envolvendo um serial killer que por acaso era namorado da melhor amiga dela na época, Georgina. E a Georgina tem coisas a contar sobre esse crime que ela guardou por 14 anos. E ela acaba indo pro banco dos réus também, de certa forma, apesar desse julgamento ela ter ido como informante. E, como vocês veem pelo blurb, ela acaba sendo presa por um determinado motivo que pra descobrir vocês vão ter que ler. E no meio dessas duas amigas tinha o Kaysar, eu não sei exatamente como pronuncia o nome dele, que era o terceiro amigo desse grupo. E ele ficou por anos procurando a verdade sobre esse crime. E agora ele é um investigador da polícia e ele tá diretamente envolvido com a prisão da Georgina, que era uma das melhores amigas dele. É o que eu posso contar sem dar spoiler. Mas assim, o livro pra mim já começou com tudo. Primeiro que já começou com o julgamento. Eu não sei porque eu coloquei na cabeça que começaria com o crime, ficaria uma lacuna e depois a história se desenvolveria, mas não é, de maneira nenhuma. A gente já começa com o tribunal, com a forma como a Georgina vai depor, como ela encontra pela primeira vez em anos com esse ex-namorado dela, que agora é um serial killer, e que matou mais 3 mulheres, além da melhor amiga dela. O que ela tem de envolvimento nesse crime, se ela viu algo, se ela escondeu algo, que a gente sabe que sim, pelo blurb e pela sinopse. E, gente, sabe aquele livro que você tá lendo e que a personagem tá te contando coisas, mas você sabe que ela tá escondendo alguma coisa na cabeça dela ali e que você quer muito descobrir? Pois é. É esse estilo de livro aqui. E eu tô gostando bastante desse primeiro capítulo que eu já li. Eu li 50 e poucas páginas, assim, numa sentada, porque eu não conseguia largar o livro. E muito provavelmente, se eu não estivesse gravando esse vlog, eu já teria até terminado, talvez, porque é um livro que te deixa ansioso por respostas, sabe? Nunca tinha lido nada da Jennifer Hillier, mas tô amando a escrita da autora, tô achando muito envolvente. Tô gostando do desenvolvimento dos personagens dela. E tem tudo pra ser um dos meus thrillers favoritos desse ano, viu? Altas expectativas. Agora eu vou ler mais um pouco, depois eu venho comentar com vocês as minhas impressões, mas já adianto de cara que nós temos gatilhos nesse livro, temos gatilhos de estupro e de violência no sistema prisional, então eu acredito que outros gatilhos de estupro também ao longo da história, mas isso é uma suposição minha, essa parte eu não posso afirmar. Mas nessa questão do estupro e de violência no sistema prisional, tem, então eu acho importante avisar antes de continuar a história pra não me esquecer. É importante deixar esses gatilhos bem claros. Agora eu vou continuar minha leitura e depois venho comentar com vocês. Mas altas expectativas e eu tenho certeza que a Georgina tá escondendo algo e eu preciso saber o que é, porque eu tô muito curiosa. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving. Bem, pessoal, bora atualizar o nosso vlog de Nada Fica no Passado. Eu cheguei na página 154 e já tem algumas coisas a mais pra comentar com vocês, porque esse livro tá me surpreendendo muito e tá me prendendo mais a cada página, o que é maravilhoso, porque é um thriller, né? Então, assim, tem tudo realmente pra se tornar um favorito. Alguns pontos que eu tô gostando bastante. O primeiro é que a Georgina, ela tem situações, assim, que a gente fica muito curioso em relação a ela. Como ela conheceu o Calvin, o que aconteceu de fato naquele dia, porque logo no início a gente já começa a sentir que nesse angu tem caroço, entendeu? É uma expressão bem mineira, né? Vocês conhecem essa expressão, enfim. E eu tô achando muito interessante porque a autora
tem usado de alguns aspectos narrativos bem interessantes para contar a história dessa mulher, para contar quem ela foi, como ela se envolveu com Calvin, quem ela se tornou, qual era o grau, né, de ligação dela com a Angela e com o Kaiser. E ela tá fazendo isso agora através de flashbacks e eu tô achando muito interessante. E eu tô achando muito interessante também porque tem uma parte aqui de ressocialização que, apesar da pessoa cumprir o seu crime, ela continua com aquele estigma. E é uma coisa que se discute muito no direito e que eu achei interessante a autora trazer para as páginas desse livro também. E sobre aquele gatilho de abuso físico, né, de violência e tal, que eu tinha falado que eu acreditava que tinha, ele realmente existe, tá? Só pra confirmar pra vocês. E nesse flashback, a gente começa a conhecer então um pouco mais da Georgina e de como ela acabou nesse relacionamento que marcou a vida dela e a vida dos amigos dela pra sempre. E tem um trecho aqui que eu achei que vale a pena mencionar pra vocês, é que ela vai falar sobre relacionamentos abusivos, que não é como se uma pessoa que entra em um relacionamento abusivo não soubesse da existência deles, não tivesse informação, mas que é muito difícil se identificar ou às vezes sair quando se está dentro desse relacionamento, sabe? E é um aspecto que eu achei muito interessante a abordagem, eu vou ler aqui pra vocês. E assim, ó, todo mundo sabia que violência em um relacionamento era ruim, assim como cigarro, drogas, álcool, sexo sem consentimento e coisas assim. Ninguém estava desinformado sobre isso, não havia falha em sua educação e ignorância que não era o problema. O problema era que nenhum desses serviços públicos abordava qualquer uma das questões reais por trás do relacionamento abusivo. Um relacionamento não devia fazer você se sentir sem controle, não deveria desgastar você, não deveria transformar você em alguém que não quer ser. Mas como ensinar isso? Como explicar para alguém que nunca esteve em um relacionamento romântico como deve ser um relacionamento saudável? Como explicar para uma garota de 16 anos que nunca esteve apaixonada como o amor deveria ser? Que outras coisas essas lições não tratavam? Simplesmente quão rápido os abusos começavam a parecer normais. O pai de Gil nunca bateu nela, nenhuma única vez, nunca. E esse não era um padrão do passado que se repetia. E aí ela começa a falar mais algumas coisas que eu não posso ler porque seria um spoiler, mas assim, eu achei muito pertinente essa colocação da autora, porque quando você vê um relacionamento abusivo real, tem duas coisas que as pessoas sempre fazem. As pessoas primeiro julgam e falam, não, ela devia sair disso, não é possível que ela não tá vendo, e não sei o quê. E se a pessoa não consegue sair, geralmente a postura social é falar que a pessoa gosta de apanhar, que ela gosta de viver daquele jeito. E é muito fácil julgar, né? Quando a gente não está dentro da situação, quando a gente não vive aquela situação abusiva. E a autora trouxe muito disso, assim, então eu achei muito interessante essa abordagem dela e trazer essa questão da pessoa, às vezes, identificar que está num relacionamento abusivo, mas acreditar que aquilo vai mudar, que ela vai conseguir conviver com aquilo, ou às vezes não identificar necessariamente que é um relacionamento abusivo, sabe? E, enfim, achei bem interessante a autora tratar disso aqui e eu quis comentar com vocês. Outro ponto que eu quero comentar é que eu tô desconfiando que as coisas vão tomar um outro rumo. Já começaram a acontecer muitas outras coisas aqui, crimes e coisas bem pesadas acontecendo, mas que estão deixando a trama ainda mais interessante e parece que vai começar agora uma corrida contra o tempo, sabe? Então, bem curiosa por isso, bem curiosa pra saber o que mais a Georgina tá escondendo, o que mais as pessoas que estão ao redor dela também estão escondendo. Eu não sei se eu volto pra atualizar o vlog ou se eu já volto pra dar as minhas considerações finais, mas aí eu venho compartilhar com vocês de toda forma. Tô gostando demais da leitura, demais da escrita da autora e altas expectativas pra esse final. Just to get out of the home, it sucks. I've had enough. I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weak.
passando para dizer que eu finalizei Nada Fica no Passado, e esse título fez o total sentido depois daquela parte que eu parei e retomei a leitura. Eu achei que era relativo a um acontecimento do início, mas não. O livro, assim, ele é repleto de reviravoltas e de plot twists que quando você acha que a história vai ter um período de mansidão ali, acontecem coisas que te pegam totalmente desprevenido, sabe? E a autora soube construir uma trama com uma escrita muito eletrizante, que prende o leitor do início ao fim e que deixa ele ansioso por respostas. Foi o que aconteceu comigo. E eu gostei demais da leitura, assim. Eu pretendia voltar mais uma vez antes de finalizar a leitura, mas da parte que eu conversei com vocês por último até agora, eu não consegui largar o livro. Simplesmente não consegui largar e precisei de respostas. Vocês lembram que eu tinha um chute de algo que talvez fosse acontecer? Pois é. Realmente acontece, mas de uma maneira totalmente diferente do que eu tava esperando. Me pegou de surpresa, me pegou desprevenida e acabou me surpreendendo demais. Eu sei que talvez alguns de vocês vão achar que isso não é grandes coisas, porque eu sempre sou pega de surpresa nos thrillers, mas a forma como a autora construiu aqui, da forma como ela fez, me conquistou demais, eu achei sensacional. Achei muito interessante como ela veio trazendo passado e presente, já comentei isso com vocês, mas no final desse livro ela é feita de uma maneira mais constante, essas voltas entre passado e presente. Tem umas narrativas também do ponto de vista do Kaiser, mas não acho que seja um ponto alto do livro, apesar de terem sido interessantes também. O que mais me agradou realmente foi a visão da Jill, a forma como ela vai tecendo ali os pensamentos dela, como ela se vê nesse relacionamento abusivo, como isso muda completamente a vida dela, a forma como aconteceu o crime pelo qual ela tá respondendo, pelo qual ela se declara, né, no início do livro. E, assim, sensacional. Tem só 2 pontos que talvez eu gostaria que fosse mais abordado, por exemplo, a relação da Jill com o Kaiser. Eu queria mais capítulos dos dois, do envolvimento dos dois. Não que não tenha, mas como eles tiveram uma ligação muito próxima no passado, eu achei que teria um pouco mais dos dois. Mas assim, isso é uma questão pessoal minha, que talvez você lendo não vá te incomodar, mas era algo que eu queria. E o segundo ponto, esse eu já acho que é mais a estrutura do livro mesmo. Eu achei que alguns pontinhos ficaram sem resposta e com um aprofundamentozinho no epílogo a gente conseguiria resolver, sabe? Mas isso não acontece, assim, ficam algumas pontinhas soltas, nada relacionado ao cerne do livro, ao que ele apresenta, então não seria necessariamente um problema, não fica nada sem resolução do que a autora quis passar, mas já que ela envolveu alguns outros elementos, eu esperei um pouquinho mais deles no livro, que infelizmente não aconteceu. Mas, de maneira nenhuma, isso estraga a experiência de leitura, que foi incrível. No mais, foi um livro que me prendeu do início ao fim, que me deixou ansiando por respostas. Tem uma protagonista que ela é bem contraditória, o que eu adoro, porque ela não é aquela pessoa boazinha que foi marcada pela vida, ela tem suas parcelas de culpa, e ela entende essas parcelas de culpa que ela tem, mas ainda assim ela vai tentando se reestruturar e tentando se reerguer. Eu gostei muito desse ponto. Gostei dos outros personagens também terem múltiplas facetas, da questão da ressocialização que é tratada no livro também, a questão da adoção, relacionamentos abusivos, que eu até li um trecho aqui pra vocês, que eu achei que a autora desenvolveu bem a forma como uma pessoa acaba entrando no relacionamento abusivo e não consegue sair dele. E, enfim, gostei muito do livro, recomendo demais pra vocês. Você tá procurando um thriller que te prende do início ao fim, que vai te deixar louca por respostas e virando uma página atrás da outra, querendo descobrir onde tudo isso vai dar. Nada Fica no Passado, com certeza é o que você tá procurando. E assim, pra mim, um dos melhores thrillers que eu li nos últimos tempos. Gostei demais e recomendo muito a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa leitura. Foi uma leitura que eu adorei e eu espero que vocês possam fazer em algum momento também. Claro, lembrando dos gatilhos que eu já avisei anteriormente. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.